que que 2 de abril é o dia da conscientização sobre o autismo? Isso foi definido pela ONU, né? Inclusive a questão da cor azul, porque a incidência maior é em meninos, 80% do autismo aparece em meninos, né? Então, por isso a cor azul. E a conscientização para as pessoas entenderem o que é o autismo, porque o autista, ele não tem aspectos físicos, né? A gente até fez uma campanha uma vez, chama Autismo Não Tem Cara. Ele realmente não tem cara, porque ele não tem aspecto físico. Então, às vezes, a criança tem uma crise, vamos supor, ela entra no shopping, aquilo é muito estímulo, cor, cheiro, barulho, e vai estimular muito sensorial. Ela vai ter uma crise, aí ela pode se jogar no chão, aí as pessoas passam e olham, tá com birra, não sei o que, né? Isso aí é falta de educação. Não, isso é uma crise sensorial. Aí você tem que tirar daquele ambiente para ele acalmar, entendeu? Para ele regular, que a gente fala. Então, as pessoas precisam entender o que é autismo para não ter muito pré-julgamento. Por exemplo, o autista não aguenta ficar muito tempo na fila de espera. Você tem que trabalhar isso no atendimento com a psicóloga, que é a questão comportamental. Ele não consegue ficar esperando. Então, por isso a prioridade no atendimento. Por isso que o autista tem prioridade. Por isso que o autista tem prioridade no estacionamento. Porque muitos autistas não têm noção do perigo. Ele abre a porta do carro e sai correndo, né? Então, assim, eles não têm essa noção. Então, você tem que tem essa prioridade de estacionamento. Muitas pessoas são, às vezes, até ofendidas. Ah, o teu filho não é deficiente, para que você está usando essa vaga de deficiência? Por quê? Porque ele tem essas dificuldades de entendimento de regras sociais que ele não entende. Então, às vezes, sai correndo. Eu cansei de pegar minha filha pela gola da camisa, porque ela não tinha noção do perigo, entendeu? Então, hoje em dia tem umas pulseiras, um negócio que você amarra na cintura da criança e amarra em você para ela não escapar de você. Mas eu já passei vários perrengues, inclusive dentro do shopping. Parecia uma louca gritando, segura ela aí, entendeu? Por quê? Porque ela escapou de mim e corria mesmo, ela não tinha noção do perigo. Então, assim, por isso a importância da conscientização do autismo, as pessoas entenderem para não ter tanto julgamento e preconceito, que muitas famílias sofrem preconceito por causa da falta de informação. TEA, né? A sigla TEA significa transtorno do espectro autista. O que quer dizer isso? Ele é amplo, né? O autismo, ou então a gente fala autismos, né? Porque existe uma classificação, que é grau 1, grau 2, grau 3. Antigamente era leve, severo, moderado e severo. Isso, o grau, significa o nível de suporte que aquela pessoa com autismo tem. Então, por exemplo, o grau 1, ele tem menos nível de suporte. A grande dificuldade dele é a interação interpessoal. Tipo assim, ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas ele lê, ele escreve, ele fala, ele pode ser um profissional, ele pode ser médico, ele pode ser o que quiser. Ele tem essa dificuldade de interação pessoal. Já o nível 2, ele precisa de mais suporte. Precisa de ter às vezes ele não consegue alfabetizar, mas ele fala, ele conversa, ele tem essa dificuldade de interação pessoal, mas o nível de suporte, mas ele é uma pessoa que pode tomar banho sozinha, consegue comer sozinha, entendeu? Então, assim, o nível de suporte dele é menor, mas ele tem que ter um nível de suporte. O nível 3 já é um suporte total, porque é uma pessoa com autismo que realmente precisa de um suporte, às vezes de auxiliar no banho, se vestir. A gente faz um treinamento para isso, mas muitos têm dificuldades, né? Então, assim, é bem amplo. Eu estou falando bem resumidinho mesmo a situação do que é nível 1, 2 e 3. O diagnóstico para o autismo, né, não é de exame de laboratório, é exame clínico. E é feito através de aplicação de testes que a gente faz, a gente usa ferramentas teste, por exemplo, Portage, VISC, são testes, eu estou citando alguns, são vários testes, porque tudo depende da idade da criança. Aí primeiro a gente faz uma anamnese, conversa com a família, vê como foi a gravidez, o que mudou, né? Faz todo um questionamento
e depois vai aplicando os testes nessa criança para ver nível de cognição, se ela tem alguma deficiência intelectual, junto com o autismo, né? Porque o autismo é o CID maior, mas ela pode ter outras comorbidades juntos, que seria ou pode ter uma epilepsia, uma deficiência intelectual. Tem várias comorbidades que podem vir junto com o autismo, tá? E aí o tratamento é o quê? Terapias, né? O que é terapias? Aí você vai trabalhar a questão cognitiva comportamental, que é a mais afetada. Depois nós vamos trabalhar a fono, a questão da linguagem, desenvolver a linguagem. Nem todo autista fala, né? Que aí entra lá os níveis 1, 2, 3, né? Não consegue desenvolver a linguagem, não quer dizer que ele não entenda, ele só não consegue falar, mas ele entende tudo que você está falando. Importante ter uma terapia ocupacional, né, com integração sensorial, porque a questão sensorial para eles é muito afetada. Então ele escuta demais, ele não gosta do toque, a claridade, o som, tudo isso são distúrbio sensorial que você tem que trabalhar no autista. Muitos antes na pontinha do pé. Por quê? Porque é uma questão sensorial. Então, a gente tem que ter um terapeuta ocupacional com essa especialidade. Nós também recomendamos a psicomotricidade, que é o educador físico que faz uma especialização em psicomotricidade. Por quê? A criança com autismo, ela tem uma dificuldade motora. E na psicomotricidade, você vai trabalhar muito essa questão do corpo, lateralidade. Você vai fazer atividades físicas, por exemplo, você põe um bambolê e a criança passa o bambolê na cabeça. Com esse movimento, ela já está aprendendo que ela pode pôr a blusa, a camiseta. Então, você vai fazendo atividades que você vai trabalhando depois os AVDs, que a gente fala, que são os aspectos da vida diária. Né, que a criança tem que aprender a se vestir, tomar banho sozinha, comer. Então, tudo isso é trabalhado nas terapias, né? A gente trabalha isso tudo na terapia. Aqui na Associação Juliano Varela é feito esse trabalho, né? E a gente passa orientação para a família também, porque não é só na terapia, a criança fica 24 horas com a família, né? Então, a gente orienta essa família de como trabalhar com ela em casa, em estimulá-la, né? Por exemplo, a criança que não fala, tudo que você pega, isso aqui é óculos, né? Quando ele pede, o que é isso aqui? Óculos, né? Aí você vai estimulando a criança a aprender a falar, dar nome aos objetos e colocar. Porque o autista tem que ser estimulado, muito estimulado, para poder ele desenvolver a parte cognitiva dele.